boa noite. Começando aqui a nossa live de quarta-feira, hoje com o tema aqui escolhido. Coloquei a imagem lá nos stories. Boa noite para quem está chegando. Mudei o horário, então acho que algumas pessoas ainda estão se adaptando, mas enfim, o objetivo da live é fazer aqui. Quem entrar, a gente conversa, troca. E eu sei que algumas pessoas vão assistir depois a gravação. Lá nos stories hoje de manhã eu coloquei uma imagem que era uma mulher segurando uma peneira, né, com um bebezinho na mão. E eu fiz até uma brincadeira, né, que quem colocasse a frase mais criativa do que seria essa imagem é receber um presente. Recebi algumas pessoas falando sobre o tapar o sol com a peneira. Uma pessoa colocou sobre peneirar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Outras literalmente tapar o sol com a peneira, enfim. E eu resolvi falar sobre isso porque nas últimas semanas algumas coisas vão acontecendo. Vocês sabem que eu gosto de trazer para a live aquilo que de fato está acontecendo no mundo, né, no meu mundo aqui, né, nas pessoas próximas a mim, e aquilo que as pessoas vão me perguntando e vão desejando saber. Então, algumas histórias que aconteceram foram em relação a comportamentos dos filhos, né? Que algumas mães me trouxeram de comportamentos e como algumas mães, né? Enfim, não conseguem agir com relação àquele comportamento de uma forma que ela acredita que seria a forma certa. Então, muitas vezes ela não sabe o que fazer e aí acaba deixando passar. E aí, certamente você, na sua experiência, já teve um primo, um sobrinho, ou até você já passou por isso enquanto você, filho, e talvez você, como mãe, de perceber algum comportamento, né, quem tem filhos maiores, de perceber algum comportamento que você não gostou, que você achou inadequado, que você considerou que não era um comportamento dentro dos seus valores, dentro daquilo que você ensina, né? E acabou deixando, deixa pra lá, amanhã isso se resolve, isso não vai acontecer mais, enfim, coisas desse tipo são frases muito comuns, né? Atendendo mães, muitas vezes elas me dizem isso. Lida, eu deixei pra lá, porque senão se eu começar a conversar sobre isso, vai gerar uma confusão, não tô disposta. Então, eu queria falar sobre isso, sobre o quanto nós podemos, como mães, pais, fazer diferente com esses comportamentos que a gente considera que tudo bem deixar pra lá. Uma das histórias que apareceram, assim, foram de situações como, por exemplo, essas corriqueiras, né? Quem tem filhos em idade escolar e participa de grupo de mães recebe muitas informações e as mães vão me falando as coisas até para eu tocar nesse assunto, falar e ajudar as mães a como se comunicar de uma forma respeitosa, leve, e para que se conecte com o filho, né, sem gritos, sem brigas e principalmente sem culpa, que é algo que a maioria de nós, mães, vamos carregando, né? Porque se a gente fala demais, a gente se sente culpada, mas se a gente também não fala, também tem culpa. E muitas vezes essa culpa é muito solitária, por diversas coisas, expectativas sociais, nossas próprias expectativas, enfim. Então, uma das coisas foi essa questão, por exemplo, como é que uma mãe deve se comportar, deve agir, né? De forma consciente, tá? Não tô falando aqui reagir de qualquer jeito e não precisa de mim, né? Mas para agir de forma consciente quando o seu filho apresenta um comportamento considerado inadequado. E o que é um comportamento inadequado? Um comportamento desrespeitoso, um comportamento agressivo com outra pessoa, violento, coisas que lembram do conceito de ecologia, aquilo que não é bom para mim, para o outro e para o ambiente, não são comportamentos adequados. Oi, Tina, boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tina sempre aqui. Tina, você já tá bem? Recuperada? Depois você escreve aí, me dá notícias. Então, esse tipo de comportamento. Então, como uma pessoa, uma mãe, uma autoridade, uma figura de referência para essa criança poderia agir diante desse tipo de comportamento? Que bom, Tina. Então, se, né, em alguma situação, o seu filho foi advertido, você recebeu uma notificação da escola de que o seu filho empurrou um amigo, que ele falou um palavrão,
que ele se comportou de uma maneira inadequada com um professor, com uma autoridade, com outro funcionário da escola. Ah, que bom, Tina, que você tá bem. Se você recebeu isso, como é que você vai agir de forma consciente, né? E eu coloquei esse tapar o sol com a peneira porque muitas vezes, como muitos de nós não sabemos como agir, ou vamos reagir com mais raiva, com mais violência, como é o que é muito comum, talvez você já tenha passado por isso, de o seu filho ter ido parar na diretoria, ou ter recebido alguma coisa na agenda, ou alguma notificação da escola para você conversar com o filho e você agir de uma forma impulsiva. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho filhos pequenos, né? A mais velha tem 9 anos, o pequeno tem 3. Mas eu já tive situações em que eu mudei completamente, né? Do A para o B, depois que eu aprendi a me comunicar de forma compassiva, depois que eu aprendi isso que hoje eu ensino. Então, comecei lá em 2018 e ensino pais e mães e filhos e pessoas que queiram também se relacionar, e profissionais de saúde, né, que é um campo que eu frequento bastante, como a gente se relaciona com as pessoas de forma respeitosa, harmoniosa, leve, independente do cenário. E aqui especificamente falando dessa relação de pais e filhos, como enfermeira também ajudo muita gente, como alguns de vocês sabem que eu trabalho com processos autodestrutivos e prevenção ao sofrimento humano, né, atuando na prevenção ao suicídio e no luto por suicídio, essa forma de se relacionar, ela é a base do nosso acolhimento e daquilo que, como a gente vai agir então, uma escolha de vida, né, esse agir de forma compassiva. Então, dentro desse movimento, né, quando eu não sabia isso e tive uma notificação da escola que a minha filha empurrou um colega, eu agi de um jeito, que eu conto lá no meu curso, para quem é aluno já sabe. E depois, em outras situações com ela mesma e agora com o pequeno, a ação é completamente diferente, porque quem me acompanha aqui sabe, já me ouviu falar mais de uma vez, que por trás de todo o comportamento existe uma necessidade. Então, a minha ação com relação a isso, antes de pensar, poxa, eu vou deixar isso passar, ou vou literalmente tapar o sol com a peneira, né? Fingir que não tô vendo esse comportamento, deixa pra lá, porque vai ser melhor assim, depois a gente vê, enfim, coisas que a gente vai fazendo no nosso cotidiano por diversos motivos. Então, hoje, eu ajudo os pais e as mães e pessoas de referência da criança, né, a se relacionarem dessa forma consciente. Então, quando a gente começa a olhar que por trás de todo comportamento existe uma necessidade, eu consigo atuar, então, de uma forma que vai me fazer conectar com aquela criança e não me distanciar, criança, adolescente ou qualquer pessoa que seja, enfim. E a gente faz isso muitas vezes, né, de tapar o sol com a peneira. Ah, será que eu mexo com isso? Será que eu deixo pra lá? Mas o outro colega também teve culpa, né? Geralmente é assim. Mas e o outro? O que o outro fez? Então, muitas vezes eu já recebi mães assim, ah, mas a escola falou com o outro? E o outro, né? E a gente sempre vai buscar externo, né? No externo, uma resposta, uma resolução daquilo que está dentro, né? E a gente não vai encontrar. E muitas vezes, repetidas vezes, por padrões de comportamento repetidos, a como a gente age com a criança, ou com o filho, como ele vê a nossa ação e como ele reproduz então os comportamentos nos espaços que ele frequenta, isso pode trazer um sofrimento muito grande lá na frente que a gente hoje, né, uma coisa, vamos dizer assim, banal, não percebe. Então, por exemplo, a situação que me trouxeram foi uma criança, né, crianças brincando na escola, e uma das crianças empurra a outra e dá uma rasteira, né, em uma empurra a outra criança. Então, uma criança que está tendo comportamentos agressivos no espaço escolar, desrespeitando o corpo do coleguinha, né, empurrando, podendo causar um acidente. E aí, quando uma outra mãe ou a escola fala com a mãe dessa criança que está tendo comportamento agressivo, a primeira reação é a negação. Não, meu filho não fez isso. Eu vou conversar com ele, ele não fez isso. E depois o próximo passo é, mas o outro também estava falando isso, falando aquilo, que é devolver para o outro. Enfim, enquanto a gente fica nessa busca de quem é o culpado, quem é o culpado dessa situação, tem crianças que estão em sofrimento. E a gente, como adulto, precisa ter consciência de como agir para ajudá-las, para apoiá-las.
Então, a primeira coisa que a gente pode fazer como adultos de referência, seja na escola ou seja como pais, como mães, é a gente perceber qual é a necessidade do nosso filho, da gente realinhar valores, realinhar o que é de fato importante para a nossa família, o que a gente considera fundamental, tentar buscar naquele comportamento qual é a necessidade que não está sendo atendida. Muitas vezes os agressores, principalmente crianças que têm essa agressividade muito grande, que usam a violência física para chamar a atenção, literalmente está precisando ser vista. Então, uma coisa que a gente vai tapar o sol com a peneira e fingir que nada aconteceu, e a gente está deixando uma oportunidade riquíssima passar, da gente fazer uma educação, inclusive emocional, de como lidar com as emoções nos ambientes que os filhos frequentam, principalmente, né, eles passam bastante tempo na escola. Então, como a gente pode ajudar os filhos a aprender sobre suas emoções, sobre o que é adequado, sobre como lidar com aquela sensação impulsiva de repente, extravasar o que está sentindo com agressividade, com raiva. Essa é a nossa oportunidade. Então, tapar o sol com a peneira significa, eu vou deixar isso passar. E aí esse comportamento hoje passa, ele continua fazendo ou ela continua fazendo. Estes outros coleguinhas começam a se distanciar dessa criança ou a rejeitar nos espaços, então ele vai ficando isolado. Por estar isolado, a agressividade aumenta e ele aumenta o nível de ataque. E aí essa criança vai ficando cada vez mais desconectada até o ponto em que o sofrimento começa a passar para o corpo físico. Problemas de ansiedade, quantas crianças hoje vivenciando ansiedade, depressão, se autolesionando, recorrendo a recursos, por exemplo, aqui na própria internet, para serem vistas, percebidas, alguém que consiga compreender o que ela sente. E muitas vezes o que elas vão encontrar não são necessariamente as referências que você gostaria que ela encontrasse. Inclusive hoje, né, é muito mais fácil ela encontrar referências de mais violência, que estimula, inclusive, processos autodestrutivos, desafios, enfim. Então, o antídoto, né, da gente tapar o sol com a peneira seria a gente saber, né, buscar recursos e ferramentas de como lidar com essas situações. Eu falei aqui da agressividade, mas pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, o bullying mesmo, com palavras, com isolamento, silêncio, essa negligência do outro, né, esse fato da gente muitas vezes separar o outro, isolar o outro, também é uma violência grande. Então, por exemplo, né, é uma coisa que é uma preocupação para mim. Eu sempre pergunto para minha filha: com quem você tomou, com quem você passou o intervalo hoje, com quem você sentou, com quem você não sentou, tem alguém que está sentado sozinho? Porque não que eu queira que ela seja Madre Teresa de Calcutá e faça tudo pelos outros, né? Esteja ali o tempo todo acolhendo, mas talvez até pelo meu exemplo, é uma coisa que eu percebo que ela faz e ela me traz, então eu sempre vou perguntando e conversando, porque eu sei que isso é importante para ela também. E às vezes ela me traz: mamãe, hoje fulano ficou sozinho na hora do lanche, mas o que aconteceu? Ele pediu para ficar sozinho, não tinha nada, não tinha acontecido nada, ele pediu. Ou outras vezes foi porque teve uma confusão, um disse-me-disse ali entre eles, enfim. Que às vezes a gente diminui, fala: é coisa de criança, não vou me meter nisso, deixa pra lá. Só que quando a gente fala isso, é coisa de criança, o que a gente quer dizer com isso? É uma coisa pra gente ter consciência, né? Isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. A gente não tá dizendo exatamente isso, mas por trás dessa fala está: isso não é importante. Então, isso não é importante hoje, isso não é importante amanhã, isso não é importante depois. E essa criança vai crescendo sabendo que aquilo que ela sente, que ela pensa, que ela vê, que os colegas estão passando, que o ambiente que ela frequenta, nada disso é importante para minha mãe e para meu pai, porque eles estão falando que é coisa de criança, é coisa de adolescente. Então, a gente minimiza os acontecimentos, as emoções, os sentimentos, a gente invalida o que elas estão sentindo, pensando e muitas vezes sofrendo. E aí isso vai, né? O que a criança vai fazer com isso? Ou ela vai reprimir, né? Falar: realmente isso não é nada e reprime aquilo, eu não posso sentir isso porque minha mãe e meu pai estão dizendo que isso não é nada. Ou quando ela procura um adulto de referência, acontece a mesma coisa na escola: mas isso não é nada, para com isso, né? Ou seja,
a gente não valida aquilo que a criança e o adolescente traz só porque eles são crianças e adolescentes. Então, essa live de hoje é para a gente poder, então, observar quais têm sido os nossos comportamentos mediante essas coisas que acontecem com os nossos filhos. Porque sim, é importante você saber porque o seu filho empurrou o outro colega na escola. É importante que ele saiba o que fazer se ele sente de alguma forma, se ele se sente de alguma forma ameaçado, ou se ele tem esse desejo de bater e de ganhar na força. É importante você saber o que está acontecendo com ele. É importante que o seu filho seja orientado por você. Porque a gente sempre acha assim, depois a vida ensina, né? Nos meus atendimentos, eu atendia muita mãe, assim, de adolescente, 13, 14 anos, e que, às vezes, na orientação não, vou mudar a palavra que os adolescentes me falavam, minha mãe veio me dar um sermão. Então, no sermão do pai ou da mãe, eles, como os pais dizem, né, entra por ouvido e sai pelo outro. E entra por ouvido e sai pelo outro porque muitas vezes é desconectado da realidade, é sem fazer a pergunta para o próprio filho, né, qual é a sua necessidade, o que você estava sentindo? Então, perguntas que podem abrir o diálogo. Quando isso aconteceu, como você se sentiu? Ou quando você teve esse comportamento, como você estava se sentindo? Como você acha que seu colega se sentiu? Sabe, são coisas que não são complexas demais de fazer e abre a possibilidade do diálogo. E aí isso é quando, Lide? Com qual idade? Desde sempre. A gente está no mês do Agosto Dourado, que é o mês da valorização da primeira infância, né, que vai do 0 aos 3 anos, esses 1000 dias de existência, e é tão importante que a gente perceba, até dentro da barriga, né, mas quando nasce, né, eu gosto de uma frase de um educador, né, de um pedagogo, que diz que o cuidado com a criança, né, e a valorização e o respeito com a criança começa no trocador, né, no trocador das fraldas, é ali que começa. Então, essa nossa relação, essa forma de se comunicar começa ali no trocador. Claro que pode começar antes ainda, né, dentro do útero. Mas se a gente puder pensar, então, aqui no mundo já real, palpável, a criança já está aqui, que ela começa no trocador. Porque muitas pessoas falam, Lídia, eu tenho que esperar a idade que ela entende, ela ainda não entende. Entende. Ela entende como você toca, ela entende o seu tom de voz, ela entende o seu olhar, se é curioso, se é julgador. Então, que a gente possa, né, nesse mês, e eu tô falando do Agosto Dourado, que é um mês que muitas pessoas acabam me pedindo coisas específicas, né, inclusive do aleitamento materno, dessa importância, já trabalhei muito com isso, mas aqui a gente tá falando de relação. Então, a relação também é importante, e a infância são anos que eu falo que a gente deveria cuidar como se fosse a pedra mais preciosa e rara do universo, porque ela só tem 12 anos, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos para alguns, mas cada vez se encurtando mais essa infância para um período, né, que depois virou pré-adolescência, adolescência e depois adulto, até envelhecer e passar lá pela fase do envelhecimento. Então, são pouquíssimos anos na infância. Se a gente puder, né, dar base, né, dar estrutura para essa criança, para esse adolescente, se a gente puder cuidar deles, inclusive apoiando emocionalmente, fazendo esse trabalho psicoeducativo com eles, eles vão ter um ganho para toda a vida. E o oposto também é verdade. Se a gente negligenciar os sentimentos ou as suas emoções, se a gente não fizer esse trabalho educativo, e aí é o que eu tava dizendo, né, que muitas mães falam assim, eu vou deixar pra lá porque depois a vida ensina. Só que a vida, as outras pessoas, o mundo, não necessariamente vai ensinar o seu filho com a mesma amorosidade que você poderia fazer, com a mesma sensibilidade que você pode fazer. Então, minha missão hoje, né, que atendo jovens e adultos que trazem sofrimentos da infância e da adolescência, porque muitas vezes não sentiam que aquilo que elas pensavam, aquilo que era sofrimento para elas era algo importante, aí ela aprende a crescer e a suportar tudo aquelas coisas que são inadequadas, que são tóxicas, que são abusivas. Só que uma hora essa conta vem, né? Ou ela vem em processo autodestrutivo ou ela vem de outras formas
ou ela vem, né, da nossa de processos autodestrutivos e de adoecimentos, ou ela vem em forma de suicídio. Então, eu estou falando aqui de uma coisa mais complexa e talvez mais profunda, que é o que eu acompanho, mas a gente pode, não é que a gente vai ficar à mercê dessa, né, como se isso fosse uma sombra ou um medo, mas para a gente poder apoiar as nossas crianças e os nossos adolescentes, sabendo que o que eles sentem, o que eles pensam, e como eles agem é importante. E eles precisam sentir isso. Então, tapar o sol com a peneira parece que naquele primeiro momento ali se resolveu a questão, porque não teve briga, não teve confusão, aquilo passou. E quantas vezes na nossa vida uma coisa passou e depois de um tempo você foi reviver aquilo e falar, meu Deus, o que foi aquilo, né? Então, pra gente não ficar persecutório de que tudo eu preciso dar conta, de que tudo precisa ser né, um sermão, mas que tudo a gente pode olhar com atenção, com compaixão, que tudo a gente pode tornar um momento de aprendizado, porque a vida é isso, né? É um aprendizado. Então, essa evitação de conflitos eu entendo também, porque muitas vezes tem muita sobrecarga emocional no trabalho, sobrecarga física, sobrecargas de preocupação financeira, sobrecarga de várias coisas que a gente vai se permitindo se encher, né, nessa forma que a gente vive hoje, né? Muitas vezes, né? Muito no ter, no precisar, no desejar, e esquece de viver o dia a dia e as coisas que são singelas e simples, né, da vida, que é valorizar o que a outra pessoa está sentindo, ouvir o que ela está sentindo, perguntar quando a gente não sabe. Então, são hábitos que a gente pode desenvolver no nosso cotidiano se a gente de fato quer ter uma conexão maior com os nossos filhos, se a gente quer que os nossos filhos consigam aprender a equilibrar suas emoções, aprender o momento de prestar atenção na raiva, de olhar para a própria agressividade, de perceber também as coisas boas, as potências, se alegrar com a vida, né? Buscar esse sentido de vida, né? Eu falei em algumas lives aqui atrás sobre os adolescentes que falam que vou viver para quê? Né? Eu vou fazer o quê? Né? Para quê? Eu faço qualquer trabalho aqui para ganhar um dinheiro e é isso aí. E a gente vai muitas vezes propagandeando uma vida que é muito infeliz. E a vida, sim, ela é muito difícil em muitas fases, mas ela tem muitas coisas boas. E acho que é isso, a gente permitir que a criança ou adolescente sonhe com vida plena, deseje a paz, a cultura de paz, que ele entenda que o mundo que a gente está aqui, né? Não sei em que você acredita, enfim, mas se a gente já que a gente está aqui, né? Que a gente utilize a nossa energia, a nossa pulsão de vida para o autocuidado, para o cuidado do outro, para o cuidado do mundo, que é o que a comunicação não violenta nos traz de forma muito clara. Essa busca da ecologia das relações, né? A nossa relação com a gente mesmo, com o outro, com o ambiente, e esse cuidado também do ambiente que a gente vive, isso também é fundamental. Então, lembra disso, né? Tapar o sol com a peneira nem sempre vai ser algo que é positivo para aquela criança. Deixa pra lá, né? Releva, isso não é importante. E eu acho que a gente precisa dar importância, a devida importância para aquilo que de fato é importante. Então, aquilo que agride o outro, que agride a ela mesma, ou que agride de alguma forma o ambiente, é algo impactante em algum momento da vida. É algo que vai trazer algum sofrimento no futuro, que já pode estar sendo um sinal de um sofrimento no presente. Então, que a gente possa olhar esse entorno também. Então, por exemplo, às vezes uma criança que vive em situação de violência ou que acompanha uma outra, mesmo que seja na escola, enfim, nos lugares onde ela frequenta, que ela observa alguém em situação de violência, essa criança também precisa ser cuidada. Ela também precisa de atenção, ela também precisa poder falar sobre isso. E muitas vezes nós pais não estamos disponíveis para essa fala, para esse desabafo do que ela sente, do que ela viu. E é a criança que observa, né, que vivencia a violência, ainda que não seja ela mesma, né, que é com outras pessoas, ela também
sofre. E muitas vezes, alguns estudos mostram que quem acompanha alguém em violência, às vezes pode sofrer até mais do que quem de fato está sendo o alvo, né? Tá sendo a vítima da violência, está sendo o alvo daquela violência. Então, que a gente consiga perceber que tapar o sol com a peneira, fingir que você não tá vendo, não é uma boa solução, nem naquele momento e nem para o futuro. Então, talvez seja para você algo que você depois vai falar, poxa, mas eu devia ter falado, mas agora já passou, então não vou falar nada. Ou que você pense assim, poxa vida, né? E ainda vai ficar culpada depois porque não falou. Ou que você pense assim, isso de fato realmente não é importante, né? É importante. É importante que você oriente a criança, né, nessa, e o seu filho, enfim, né, ou a criança que você é referência, para aqueles comportamentos que não são adequados. Então, isso não precisa ser de forma violenta, isso não precisa ser com punições exageradas, e isso pode e deve acontecer através do diálogo. Perguntar, por que você fez isso? O que você estava pensando quando você fez isso? O que você estava sentindo? Porque muitas vezes esse o caminho que a gente vai poder, inclusive, apoiar e ajudar a criança a falar aquilo que ela sente, sem que ela seja silenciada, sem que ela nunca possa falar aquilo que ela sente, para depois, quando ela cresce, ela, né, se encher de estar cheia, né, de sofrimento, de tristeza que ela não consegue elaborar, não consegue nomear. Então, nosso papel também é de apoiar e ajudar os nossos filhos a saberem a falar o que sentem, né, e a saberem a identificar o que precisam. Esse é um caminho. E aí tudo isso eu trago, né, dentro aqui desse canal, sempre falando sobre como a gente pode se comunicar de forma respeitosa com os nossos filhos. Desculpa. E a gente ter uma relação com eles que não precisam ser com punições extremas. Eita! Só um minutinho aqui. Vida real, né? Ou seja, não tô gravada, tô aqui ao vivo com vocês. E uma coisa que é importantíssimo é a gente também se colocar nessa posição de que não sabe tudo. E para muito pai, para muita mãe que às vezes chegam nos meus atendimentos mas como é que eu vou falar para ele que eu tô sentindo isso? Como é que eu vou falar para ele que eu não sei? Olha lá, Elenir Rodrigues do Céu, tá virando frequentadora assídua aqui, né, Elenir? Muito obrigada. Elenir, minha mãe, tá aqui acompanhando agora, muito bem, seja bem-vinda sempre. Então a gente também é vulnerável, a gente não sabe tudo. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas, nem sempre a gente vai conseguir ajudar naquela hora, mas essa disposição de dizer, olha, eu não sei agora, eu preciso, né, me dar um tempo para eu pensar e depois eu te dou essa resposta. Eu faço muito esse exercício com a minha filha mais velha, Marina. Olha, agora eu não consigo te responder, eu preciso pensar, eu preciso organizar, eu preciso saber, eu preciso de um tempo. E aí, às vezes, ela me pergunta quanto tempo, e às vezes fala, me dá um dia, me dá tantas horas, me deixa eu terminar isso. Porque também eu mostro para ela que é importante o que ela tá me dizendo, mas naquele momento eu não consigo atender. Então, ela consegue perceber que eu também sou uma pessoa real, que preciso de tempo, que também me canso, que também faço várias coisas que não é só ela com quem eu me relaciono. E isso vai fazer com que ela saiba que as outras pessoas também não estão à disposição dela o tempo todo, não vão fazer coisas por ela o tempo todo, e que tem coisas que são responsabilidades dela. Esse caminho, olha gente, hoje a live tá bombando. Tem o pai e mãe presentes na live. Alguém quer mais alguma coisa? Não? Tem o pai e mãe presentes. Que bom que vocês estão aqui. Duas figuras extremamente importantes na minha vida que me ensinaram a ser quem eu sou e como eu sou. Então, devo muito a eles. Muito obrigada por estarem aqui os dois juntos. É a primeira vez histórica. Essa live é histórica. Então, não tapar o sol com a peneira, fingir que você não está vendo algo que você está vendo. Não fingir e deixar para lá algo que é importante, que vai auxiliar o seu filho a saber como se relacionar com o outro, como cuidar de si próprio e como cuidar do mundo. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes alguns pais
tem esse comportamento de tapar o sol com a peneira, né? Muitas vezes ainda com aquela ideia de que o filho é perfeito ou deveria ser perfeito. Então, se eu assumir que meu filho teve esse comportamento, né, como em muitas situações, não, meu filho não fez isso, não é possível, eu conheço meu filho como a palma da minha mão. E às vezes esse conheço é aquele conheço que está só na sua cabeça, que de fato, né, porque a nossa mente interpreta e cria um personagem que é super-herói, que é, né, perfeito. Então, como que ele teve esse comportamento? E aí a primeira coisa é a gente descer o filho desse pedestal, né, de ser perfeito, de ser superior, que a gente enxerga ele assim, desce o filho do pedestal, porque nem nós estamos nesse pedestal, e observa, pergunta, né? Muitas vezes acontecem coisas que a gente fala, nossa, de fato, isso não é um comportamento comum dele. Então, esse é um lugar, um primeiro lugar que a gente pode ter, olha, esse não foi um comportamento comum dele. Mas vamos descobrir juntos, né, como é que a gente vai resolver isso junto. Então, você, o filho e a pessoa que está te trazendo o caso, né, seja a mãe de um amigo, seja na escola, seja algum outro adulto de referência. Não existe filho perfeito, assim como não existem pais perfeitos, né? Nós somos perfeitamente imperfeitos. Somos seres que mudamos de opinião. Felizmente, né? A gente se atualiza, a gente muda a forma como a gente se relaciona. De preferência que a gente vá mudando para melhorar, né? Para se aprimorar, para amadurecer os comportamentos. Então, o filho também. Ele não é uma constante e a gente vai atualizando quem ele é, né, de acordo com o que ele vai apresentando. Para isso, a gente tem que ter sempre um olhar de curiosidade. Quem é esse filho? Quem é essa criança? Quem é esse adolescente? O que ele faz? O que ele gosta? Onde ele anda? Como ele é visto? Como ele se relaciona com os amigos? Quem são as pessoas com quem ele se relaciona? E tudo isso é extremamente importante que a gente acompanhe, né? Porque vai chegar uma fase da vida que a gente não vai mais conseguir acompanhar. Por onde anda, com quem vai, o que está fazendo. Então, que o nosso papel, né, de alguém o papel do pai é esse, né, de dar essa direção. Então, esse papel de direcionar, ensinar para a criança o caminho que ela deve andar, que a gente faça ele, né, com amorosidade, com respeito e principalmente buscando esse lugar da ecologia, né, que ele consiga respeitar a si mesmo, o outro e os ambientes que ele frequenta. Pelo menos é assim que eu penso. Se você está aqui nesse canal, porque isso também é importante para você. E se você tirou daqui algo de valor, manda para alguém também poder ser beneficiado com isso, com esses pensamentos, com essa forma de olhar a relação com os filhos, que para mim tem sido nos últimos anos algo que eu tenho feito bastante e faço isso com muita vontade de ajudar outros pais para que a gente tenha filhos emocionalmente saudáveis, para que a gente tenha pessoas saudáveis na nossa sociedade, pessoas que saibam lidar com as emoções. É claro que a gente sempre vai precisar de suporte, de apoio, que a gente não precisa fazer tudo sozinho, mas quanto mais a gente garantir, né, essas sementinhas espalhadas, menos sofrimentos a gente vai colher no futuro, mais reflexão, mais crítica, mais autocuidado, mais cuidado com o outro. Então a gente vai criando, né, estabelecendo essa cultura de paz por onde, né, onde a gente estiver. Às vezes a gente acha que, mas eu não vou salvar o mundo, já me falaram isso várias vezes. Lídia, você não vai salvar o mundo com a comunicação não violenta ou com qualquer outro conteúdo. E eu tenho plena certeza que eu não vou. E eu nem tenho esse desejo de salvar. E eu aprendi há muito tempo com uma mestre que diz que nós somos guardiões de vida. Então, isso se tornou algo importante para mim. Como guardar as vidas, como não causar sofrimento no outro, como desejar que o outro não sofra e o que eu posso fazer por essas pessoas. Então, se você é pai, se você é mãe, conhece outros pais, conhece outras mães, que podem também se tornar guardiões dos próprios filhos, não salvadores, que podem se tornar guardiões de si mesmos e não salvadores. Compartilhe a live, compartilhe o perfil
E se você desejar aprender como fazer isso, Lidy, mas como que eu faço? Você falou que tem alunas, e eu tenho várias alunas que já aprenderam a como ter essa relação com os filhos, e é um aprendizado que é constante, né? A gente começa e só vai amadurecendo e vai aprimorando, como eu falei aqui. A lista de espera para a abertura do próxima turma dos Relações que Importam tá lá no link na minha bio, então entra lá, coloca o seu nome na lista de espera, e quando a gente for abrir as turmas, você vai receber as informações para participar da jornada e todas as informações que você precisar para estar lá no Relações que Importam, tá bom? Então, ajustando agora nas voltas às aulas os horários da live, sempre às 18. Eu fiz aí durante as férias escolares dos meus pequenos um pouquinho mais tarde, mas agora com as férias escolares eu vou fazer sempre às 18. Então, se você não conseguir assistir aqui ao vivo, já sabe que em seguida vai ter lá uma gravação para você assistir e poder caminhar nessa jornada aí das relações que importam, tá bom? Então, boa noite. Quem estava aqui ao vivo comigo, várias pessoas entraram, as pessoas vão entrando e saindo, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês já sabem, me mandam lá, me mande pelo direct, me chama. Se tiver alguma sugestão de tema, se quiser que eu aborde um assunto específico, se quiser me contar uma história, também já coloquei para algumas pessoas aqui, né, das histórias e como a gente pode fazer para se relacionar de forma respeitosa, harmoniosa e leve com os filhos, sem culpa, sem gritos e sem punições exageradas. E talvez você não tenha aprendido a fazer isso antes, mas agora essa é uma escolha que você pode fazer. Então, me segue aí no perfil. Se você não segue, entra no link da lista de espera para a próxima turma do curso e tamo junto, e qualquer coisa me chama no direct. Tina, obrigada, mais uma vez tá aqui comigo sempre, né? E as outras pessoas, o Arivaldo, que é meu pai, Elenir, que é minha mãe, e a todas as outras pessoas que foram entrando aí, saindo, boa noite, e toda quarta-feira às 18, não se esqueça. Obrigada, Tina, bom descanso. Tchau para todos.